Anunciados durante a MWC deste ano, G5 e Galaxy S7 são os mais novos flagships da LG e da Samsung, mas por aqui no Brasil o LG G5 acabou chegando com uma pequena surpresa. Comercializado como G5 SE ou edição especial, esse cara aqui chega com hardware capado entre aspas, diferente do Galaxy S7, que vem com o mesmo hardware anunciado lá em Barcelona. Eu sou Wellington Arruda e esse é o nosso comparativo entre o Galaxy S7 e o LG G5 SE. Começando pelo design desses dois celulares, temos uma bela novidade da LG. O G5 SE tem um corpo modular, onde é possível substituir os seus módulos, chamados de LG Friends, adicionando outros como o Cam Plus, que é uma espécie de grip de câmera com controles manuais e botões físicos, ou o Hi-Fi Plus, que é um player de áudio que melhora a qualidade de som. Até agora, estes dois são os únicos disponibilizados aqui no Brasil. O dispositivo, que conta com estrutura de alumínio, tem um corpo de 149 mm de altura por 73 mm de largura, com 7,3 mm de espessura, pesando no total 156 gramas. Já a Samsung traz um celular bem elegante com corpo que combina metal e vidro na parte traseira, com 142 mm de altura por 69 mm de largura, com 7,9 mm de espessura, com peso de 152 gramas. Essa ideia de trazer o primeiro celular modular do mundo é algo muito bacana por parte da LG, mas é exatamente aqui que o S7 tem uma de suas principais vantagens em relação ao G5 SE. O celular da Samsung, por ter um corpo totalmente fechado, possui certificação IP68, que garante que ele possa dar alguns mergulhos em água doce numa profundidade de até 1 metro por até 30 minutos. Mas os dois, porém, ainda contam com um design levemente curvado na parte traseira, o que resulta em uma boa pegada para ambos. Aqui no G5 SE, nós temos uma tela IPS LCD de 5,3 polegadas, que ocupa cerca de 70% do corpo frontal do aparelho. Essa tela tem resolução de 1540 por 2560 pixels, dando a ele aproximadamente 554 pixels por polegada. Ela tem vidro Gorilla Glass 4 e traz o modo Always On Display, que mantém a tela do dispositivo ligado o tempo inteiro com informações úteis. Já no S7 nós temos um display Super AMOLED de 5,1 polegadas, que ocupa cerca de 72% do corpo frontal do dispositivo. Essa tela tem a mesma resolução, porém tem densidade de 575 pixels por polegada. Por aqui nós também temos o modo Always On Display, o que deixa as principais diferenças de ambos para a exibição de cores, e é claro, para o tamanho, que no G5 é um pouquinho maior. Outra coisa bacana da tela do G5 é que você pode tocar 2 vezes nela, mesmo com a tela destravada, para que ela ligue automaticamente, sem que você precise apertar nenhum botão. E apesar de possuírem a mesma resolução de tela e densidade de pixels aproximada, os dois dispositivos se diferem um pouco na tela. O S7, por sua vez, apresenta tons mais vivos do que o G5 SE. As cores podem parecer um pouquinho mais lavadas no G5 SE. No entanto, o celular da LG acaba tendo um contraste maior do que o da Samsung, que acaba exagerando um pouco em tons mais claros. O ângulo de visão deles também é muito bom e dá para ver praticamente quase tudo que está na tela, mesmo se ela não estiver de frente para você. No S7 nós temos os botões para controle de volume na lateral esquerda e o de força na lateral direita, além do botão principal que fica na parte da frente. Já o G5 SE traz apenas os botões de volume na lateral esquerda e a gaveta, que é híbrida para chip de operadora, no lado direito, deixando seu botão principal, que também tem um leitor de impressões digitais, na parte traseira do dispositivo. Ainda aqui no lado direito do G5 SE, nós temos essa espécie de botão que fica um pouco invisível no design do aparelho, que quando você aperta ele é possível retirar o módulo que fica encaixado no celular. Aqui na parte de baixo no Galaxy S7 nós temos a entrada para fones de ouvido, a entrada micro USB 2.0, um microfone e os alto-falantes, enquanto que o G5 SE traz o microfone, os alto-falantes e a entrada USB Type-C, que é uma boa novidade desse celular aqui da LG. A gaveta do Galaxy S7 fica no topo do aparelho, bem como um microfone auxiliar. No G5 SE no mesmo lugar, temos a entrada para fones de ouvido, sensor infravermelho e microfone auxiliar. Vale lembrar que o S7 não tem mais sensor infravermelho e aparentemente a Samsung estacionou esse recurso no Galaxy S6. Apesar desse visual premium em alumínio e uma série de mudanças que tornam o G5 SE um dispositivo bem bacana, a LG precisou abdicar de recursos como a certificação IP68, que está presente no S7, sendo este um dos fatores que mais pesam na hora de decidir na compra de um novo flagship. Os dois aparelhos são bem ergonômicos e se encaixam muito bem em apenas uma das mãos, mas o S7 acaba ganhando aqui pela praticidade e também pelos seus novos recursos, mesmo que seu vidro traseiro não traga tanta resistência contra quedas.
No hardware, a Samsung traz um dispositivo com o que há de mais recente, enquanto que a LG trouxe para o Brasil uma versão não tão excelente neste quesito. Com o chipset inferior ao modelo comercializado lá fora, o dispositivo da LG acaba ficando para trás do S7 em uma série de fatores. A começar pela Samsung, o S7 brasileiro traz um chipset Exynos 8890, que tem 8 núcleos, sendo 4 deles rodando a 2,3 GHz e outros 4 rodando a 1,6 GHz. Esse dispositivo aqui ainda tem 4 GB de RAM e uma GPU Mali T880 MP12. Já o G5 SE vendido por aqui no Brasil tem o chipset Qualcomm MSM8976, que é o Snapdragon 652. Ele também tem 8 núcleos, sendo 4 deles rodando a 1.8 GHz e outros 4 rodando a 1.2 GHz. Ele ainda tem 3 GB de RAM e uma GPU Adreno 510. O S7 é comercializado com opções com 32 e 64 GB de armazenamento interno, com slot para microSD de até 200 GB, e ele ainda tem uma bateria de 3.000 mAh não removível. Já o G5 SE tem 32 GB de memória interna, com slot para microSD de até 2 TB e uma bateria de 2.800 mAh, que, como vocês sabem, graças ao seu corpo modular, ela pode ser removida e substituída a qualquer momento. Não temos muito o que argumentar. O Galaxy S7 é superior ao G5 SE em termos de hardware, e seu desempenho se mostra melhor também nas atividades práticas, não apenas nos números. Os dois modelos, no entanto, já rodam Android 6.0.1 Marshmallow de fábrica, com as respectivas modificações de suas fabricantes. E por falar nessas modificações, as duas ainda ocupam muito espaço interno. O G5 SE vem com cerca de 23 GB livre para uso, enquanto que o S7 vem com aproximadamente 24 GB. Mas, apesar de ainda ocuparem um espaço considerável dentro dos aparelhos, vale lembrar que essas duas interfaces estão muito mais otimizadas e rodam com mais fluidez. Apesar de ser superior ao G5 SE, isto não significa necessariamente que o Galaxy S7 simplesmente deixa o celular da LG muito para trás. Com ele é possível sim rodar os principais jogos e aplicativos da atualidade sem nenhum problema, embora seu desempenho não seja igual ao dispositivo da Samsung, que faz praticamente tudo com muita excelência. Prova disso está na velocidade de abertura e fechamento de aplicativos, que o S7 consegue ser um pouquinho mais rápido que o G5 SE, porém o celular da LG não fica muito para trás e carrega os aplicativos muito rapidamente, não deixando uma diferença muito grande em relação ao celular da Samsung. Por aqui nós realizamos um teste onde fechamos todos os aplicativos que estavam rodando em segundo plano e abrimos alguns títulos que são bem utilizados por vocês, como o Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e outros. Mas, apesar da sua boa fluidez e hardware suficiente para rodar os principais jogos e aplicativos da atualidade, o G5 SE fica assim para trás do Galaxy S7, e por aqui nós não estamos nem considerando os números de benchmark como fator decisivo, visto que o S7 marcou cerca de 131 mil pontos no AnTuTu e o G5 SE marcou aproximadamente 78 mil pontos. Para um usuário comum, porém, essa diferença de desempenho é praticamente nula, mas para quem entende um pouco mais de celulares e procura um celular com desempenho muito bacana, essa diferença existe e pode incomodar na hora de comprar um novo aparelho. Os dois possuem leitores biométricos, sendo que o do Galaxy S7 fica localizado na parte da frente do aparelho, exatamente no botão Home, e ele é bastante eficaz e faz um trabalho muito bacana, lendo as biometrias rapidamente e fazendo o desbloqueio do celular tão rápido quanto. Ele não possui nenhuma animação demorada para desbloquear a tela do dispositivo, mas precisa passar pelo modo Always On Display, coisa que não toma quase nada do seu precioso tempo, mas você pode notar um certo delay na hora de desbloquear o aparelho por meio do recurso. Já no G5 SE, o leitor de impressões digitais fica localizado na parte traseira, que é onde está o seu botão principal. A diferença dele pro da Samsung é que você não precisa apertar o botão. Basta encostar o seu dedo no leitor que a biometria é rapidamente lida, e então o celular é desbloqueado. E apesar de aparentemente ler a sua impressão digital o tempo inteiro, este recurso do G5 SE, pelo menos nos nossos testes, não apresentou nenhum problema de consumo de energia. Vale lembrar também que com os dois dispositivos é possível cadastrar até 5 biometrias diferentes, e você também pode utilizar essa autenticação para fazer compras na Play Store. Nós ainda temos uma bateria de 3.000 mAh no Galaxy S7 e uma de 2.800 mAh no G5 SE. A diferença de 200 mAh, no entanto, acaba não sendo nada tão exagerado no uso prático, afinal o dispositivo da LG tem hardware menos potente. Com esses dois caras aqui nós já conseguimos passar um dia inteiro com eles ligados, porém não mais do que isso. O S7 por sua vez acaba tendo autonomia levemente superior, mas é coisa que os difere em questão de minutos.
Para utilizá-los mais tempo que isso, alguns truques precisarão ser feitos, tais como a desativação do Always On Display ou até mesmo o uso dos modos de economia de energia, que restringem alguns aplicativos e recursos mais utilizados por você, garantindo uma autonomia mais estendida. Mas por aqui nós temos boas diferenças. O G5 SE tem suporte ao Quick Charge 3.0, que garante uma carga de aproximadamente 83% com apenas 30 minutos de tomada. Esse dispositivo aqui na sua parte de baixo também é compatível com o USB Type-C. No S7 nós temos o Quick Charge 2.0, que garante uma carga de aproximadamente 60% no mesmo período de tempo. Uma outra pequena vantagem da LG por aqui é que a sua bateria pode ser removida e facilmente substituída por outra. Mas ainda falando de vantagens na bateria, vale lembrar que o Galaxy S7 é compatível com carregamento sem fio, coisa que o G5 SE não possui. E para falar dos jogos, nós devemos lembrar que o Galaxy S7 tem desempenho superior ao G5 SE, e suas especificações fazem uma boa diferença na hora de testá-los com jogos mais pesados. Por aqui nós brincamos um pouco com títulos como Real Racing 3, Mortal Kombat X e Modern Combat 5. E assim como no tópico de hardware, o Galaxy S7, mais uma vez, sai superior em relação ao G5 SE. Em jogos com gráficos mais pesados, como no caso de Mortal Kombat X, o G5 SE apresentou quedas de FPS, e com isso também se mostrou um pouco mais lento que o S7 na hora de executar os comandos. Já no jogo de corrida Real Racing 3, no entanto, o G5 SE conseguiu rodá-lo também com os gráficos no máximo e sem nenhum engasgamento. E agora nós chegamos em um dos pontos mais bacanas deste comparativo. As câmeras do G5 SE e Galaxy S7 são verdadeiramente muito boas, e cada uma delas conta com uma particularidade que a torna especial. Começando pela LG, temos dois sensores de câmera na parte traseira do G5 SE, sendo um deles de 16 megapixels com abertura de f1.8 e outro de 8 megapixels com abertura de f2.4. O segundo destes sensores tem um ângulo de captura de 135 graus, resultando em imagens muito ampliadas. Ela é ótima para fazer fotos diurnas, mas durante a noite o ideal é optar pelo sensor de 16 megapixels, que tem abertura maior e capta mais luz. Por aqui nós temos ainda foco por laser, estabilização ótica de imagem de 3 eixos e flash LED. Com as câmeras principais do G5 SE, é possível gravar em 2160p com 30 quadros e em Full HD também com 30 quadros. Já na parte da frente nós temos um sensor de 8 megapixels com abertura de f2.0, que também pode gravar em Full HD a 30 quadros por segundo. Já o Galaxy S7 conta com um sensor de 12 megapixels de 26mm, porém com abertura de f1.7 e também conta com estabilização ótica de imagem, além do flash LED. Essa câmera pode não ter um alcance tão grande quanto o da LG, no entanto, a abertura de f1.7 proporciona fotos muito mais nítidas e com muito mais detalhes em ambientes com baixa luminosidade, sendo esta uma boa vantagem do S7. Com ela também é possível gravar em 4K com 30 quadros por segundo, porém a resolução de 1080p é possível ser gravada com 60 quadros por segundo, e ele também tem a capacidade de gravar em 720p com 240 quadros por segundo. Durante a noite, como nós já falamos, as capturas do Galaxy S7 são bem melhores que as do G5 SE por causa da sua lente. Já durante o dia, as duas câmeras apresentam resultados bem bacanas, com cores bem vivas e com muita riqueza em detalhes. O sensor frontal do S7 é um pouco menor que o do G5 SE. Ele tem uma câmera de 5 megapixels com lente de 22mm, porém com abertura de f1.7. E diferente da câmera traseira, o sensor frontal do S7 tem um ângulo de visão um pouco mais ampliado que o da LG. Para mais detalhes sobre esses dois caras aqui, para uma tabela comparativa entre eles e suas especificações, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e acessar o tudocelular.com. Aqui foi o Wellington Arruda com mais um comparativo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo.